Existe um tipo de perseguição que ninguém vê. Não tem rosto, não tem nome, não deixa marcas visíveis, mas quem está passando por ela reconhece na hora. É aquela sensação de que as coisas travam exatamente no ponto de virar, de que o esforço vai embora sem resultado, de que doenças aparecem de onde nada deveria surgir, de que relacionamentos que eram sólidos começam a rachar por dentro, de que a alegria foi embora e você não sabe explicar quando saiu. Não é fraqueza perceber isso, não é loucura, não é falta de fé. Às vezes é exatamente o contrário. É uma sensibilidade espiritual que está captando algo que os olhos não alcançam, porque o mundo espiritual existe. A Bíblia não é poesia quando fala em inimigos invisíveis, em forças das trevas, em principados e potestades. É descrição da realidade. E se essa é a realidade, então existe também uma resposta para ela. Uma resposta que não está no otimismo forçado, não está na negação, não está na esperança passiva de que as coisas vão melhorar sozinhas. A resposta está na autoridade espiritual. E hoje, essa autoridade tem nome: São Bento, aquele que em vida e em morte nunca recuou diante de nenhuma força das trevas, aquele cuja cruz faz o mal tremer. O que você vai ouvir nos próximos minutos não é uma oração qualquer, é um confronto espiritual, e São Bento vai conduzir cada segundo dele. Então prepara o coração, respira fundo, porque o que está te perseguindo nos bastidores da sua vida está prestes a encontrar uma barreira que não vai conseguir atravessar. Façamos juntos o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, vem agora. Esta oração não começa sem ti, não porque as palavras precisam de permissão, mas porque sem o teu fogo, palavras são apenas sons. Com o teu poder, palavras se tornam decretos espirituais. Entra neste momento. Cobre cada ouvido que escuta, cada coração que ora, cada lar que está sendo representado aqui agora. Que o teu discernimento abra os olhos espirituais de quem ora para enxergar o que precisa ser confrontado. E que a tua força seja o combustível de cada palavra que vai ser pronunciada a partir de agora. Eu quero te perguntar algo com toda a seriedade que este momento merece. Você já teve a sensação de que algo está trabalhando contra você, mas quando tenta explicar para alguém, as palavras parecem exageradas ou sem sentido? Se já sentiu isso, e eu sei que muitos que estão aqui agora sentiram, o que vou te dizer é importante. Essa percepção tem fundamento, não em superstição, em espiritualidade bíblica. Em séculos de tradição da Igreja, que reconhece que existem forças operando nas sombras da vida humana, especificamente para destruir o que é bom, o que é legítimo, o que foi dado por Deus. São Bento dedicou toda a sua vida a combater exatamente isso. Não com medo, com autoridade, com a certeza de quem sabe a quem pertence e o que isso significa diante de qualquer força contrária. E é essa autoridade que entra em cena agora, na sua vida, na sua família, no seu lar. Vamos orar. São Bento, Pai espiritual, guerreiro consagrado de Deus, intercessor que nunca desertou de nenhuma batalha espiritual. Eu te invoco neste momento com fé real, não com palavras bonitas ensaiadas, com a fé crua de quem precisa. Olha para esta família, olha para esta vida. Olha para o que está acontecendo por baixo da superfície das coisas, no que não aparece nas conversas do dia a dia, no que fica guardado no silêncio da madrugada, no que a pessoa que ora agora carrega há tempo demais, sem conseguir nomear. Tu vês, São Bento, tu enxergas o que os olhos humanos não alcançam, e por isso eu te chamo, porque precisamos de um olhar que vai além do visível. Entra agora nesta história, com a tua cruz sagrada à frente, com a autoridade que Deus te conferiu, com o poder de quem viveu para o Senhor e hoje intercede pelos que ainda combatem aqui embaixo. E agora presta atenção no que vai ser declarado.
porque cada palavra que vem a seguir tem peso espiritual. Uma pausa importante antes de continuarmos. Se você chegou até aqui e este canal ainda não faz parte da sua rotina espiritual, clica agora em inscrever-se e ativa o sininho. Cada nova inscrição diz ao YouTube que este conteúdo precisa chegar a mais pessoas. Pessoas que estão buscando exatamente o que você encontrou aqui. Inscreve-se agora e voltamos imediatamente à batalha. São Bento, em nome de Jesus Cristo, vivo e ressuscitado, eu elevo agora a tua cruz sobre esta vida e sobre esta família. E com essa elevação, faço uma declaração que o reino das trevas precisa ouvir. Todo o mal invisível que opera nos bastidores desta vida, escuta. Cada força que trabalhou nas sombras para travar o que deveria fluir, para adoecer o que deveria prosperar, para afastar o que deveria se aproximar, para confundir o que deveria estar claro. Escuta o que está sendo declarado agora. A tua temporada acabou, não porque esta pessoa é poderosa por conta própria, mas porque ela está coberta pelo sangue de Jesus Cristo, porque São Bento intercede por ela, porque o Espírito Santo habita sobre ela. E diante disso, nenhuma força das trevas tem autoridade para continuar operando. São Bento, toda maldição que foi lançada sobre esta família, pronunciada em ódio, sussurrada em inveja, trabalhada em segredo, que seja quebrada agora pela força da tua cruz. Cada palavra carregada de maldade que foi dita sobre esta vida, sobre este lar, sobre os filhos desta família, que caia no vazio agora, que perca a força, que se dissolva diante do nome de Jesus. Tem algo que o inimigo não quer que você saiba, e é exatamente isso que vem agora. O mal invisível tem um método. Ele não age de repente, ele age por acumulação. Uma semente de dúvida aqui, uma dose de desânimo ali, uma doença que não tem explicação médica, uma porta que fecha quando estava quase se abrindo, um relacionamento que esfria sem motivo, um sono que vira pesadelo, uma sensação constante de ameaça que não tem origem identificável. São Bento conhece esse método, porque passou a vida confrontando-o. E por isso agora, com a sua intercessão, cada camada desse ataque vai ser desfeita, uma por uma, da mais recente até a mais antiga, da mais visível até a mais enterrada nas profundezas desta história. Que toda doença que teve origem espiritual seja tocada agora pelo poder de Deus. Não substituindo o cuidado médico, mas agindo onde a medicina não chega. No fundamento, na raiz, naquilo que alimentou o adoecimento antes dele se manifestar no corpo. Que toda porta fechada injustamente seja aberta pela mão de Deus. Que toda oportunidade roubada seja restituída. Que todo sonho que foi sufocado respire de novo. Não porque é mérito desta pessoa, mas porque é a vontade de Deus para essa vida, e o inimigo não tem autoridade de travar o que Deus aprovou. São Bento, agora a oração vai mais fundo. Porque quando o inimigo quer destruir uma família, ele não ataca apenas os adultos, ele vai pelos filhos, pelos mais vulneráveis. Por quem ainda não tem maturidade espiritual para reconhecer o ataque. Se você tem filhos biológicos, adotados ou filhos do coração, o que vem agora é para eles também. São Bento, cobre cada criança e cada jovem desta família com o teu manto espiritual. Que os olhos deles sejam protegidos do que não devem ver, que os ouvidos deles sejam guardados do que não devem absorver. Que as amizades que os cercam sejam filtradas pela mão de Deus, que as influências destrutivas percam acesso e que as influências que constroem sejam fortalecidas. Que cada filho que está se perdendo num caminho que não é o dele, sinta hoje um chamado silencioso de volta para casa, para a família, para a fé, para o que é verdadeiro. Não por pressão, não por medo, por um toque do Espírito Santo que chega onde nenhuma palavra humana consegue alcançar.
E os pais que estão exaustos de lutar pelos filhos, que já não sabem mais o que fazer, que oraram e sentiram que o céu estava fechado. São Bento, intercede por eles agora, que eles recebam o fôlego que não conseguem encontrar por conta própria. Que saibam que a intercessão deles não foi em vão, que Deus registrou cada oração, cada lágrima, cada noite de vigília feita com amor e com fé. Quero te fazer um convite agora. Vai até os comentários e escreve: São Bento destrói todo o mal que persegue minha família. Essa declaração não é só uma interação, é um ato de fé público. Você está colocando sua família debaixo da cobertura espiritual dessa oração. E cada comentário também diz ao YouTube que este vídeo precisa continuar sendo distribuído. Declara agora e voltamos à oração. São Bento, existe algo que a maioria das pessoas não considera quando enfrenta problemas que se repetem. A possibilidade de que o que está acontecendo agora tem raízes que vêm de antes. De gerações que passaram à frente, de padrões que foram estabelecidos lá atrás e que continuam operando aqui na frente. A Bíblia fala sobre isso com clareza, não para condenar ninguém pelo passado da sua família, mas para dar autoridade de quebrar o que não precisa continuar. E é isso que fazemos agora. São Bento, com a tua cruz sagrada, passa por cima de toda a herança espiritual negativa que chegou até esta família através das gerações. Padrões de sofrimento que se repetem de pai para filho. Ciclos de abandono, de violência, de escassez, de adoecimento que parecem inevitáveis, mas que não são, porque nada é inevitável diante da graça de Deus. Que cada corrente espiritual herdada seja quebrada agora. Que esta geração seja a geração da virada. Que o que foi transmitido como maldição pare aqui e não passe adiante. Que os filhos desta família herdem bênção, não os padrões de dor que vieram de trás. Agora vem a parte desta oração que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Existe uma categoria de ataque espiritual que age especificamente sobre o que está prestes a mudar na sua vida. O inimigo não gasta energia em quem está parado. Ele intensifica os ataques exatamente quando uma virada está próxima, quando uma bênção está chegando, quando uma decisão importante está sendo tomada, quando Deus está prestes a agir. Por isso, se você está passando pelo pior momento justamente quando parecia que as coisas iam melhorar, isso não é sinal de que Deus te abandonou. Pode ser exatamente o oposto. Pode ser o sinal de que algo grande está por vir e o inimigo está tentando impedir. São Bento intercede agora sobre tudo o que está na iminência de mudar na vida de quem ora. Protege o processo, protege o caminho. Que o inimigo não consiga agir no intervalo entre a promessa e o cumprimento. Que o que Deus prometeu chegue intacto, sem ser roubado no meio do caminho. Se esta oração está chegando onde precisava chegar, se algo está se movendo enquanto você escuta, dá um gostei agora. Não como gesto automático, mas como declaração de que este conteúdo importa. Cada curtida abre mais espaço no algoritmo do YouTube para que esta oração chegue a quem está no limite agora mesmo. E manda este vídeo para alguém que você sabe que está sob ataque espiritual, um familiar, um amigo. Você pode ser a ponte. Faz isso agora. São Bento, chegamos ao momento do selamento. Tudo o que foi orado até aqui, cada declaração, cada quebra, cada intercessão, que seja confirmado agora pelo poder do Espírito Santo e lacrado pelo sangue de Jesus Cristo. Sela esta família, São Bento. Sela com a tua cruz cada entrada desta casa, portas, janelas, cada ponto de acesso visível e invisível. Que o que foi limpo permaneça limpo, que o que foi expulso não encontre caminho de volta. Que o espaço deixado pelo mal seja imediatamente preenchido pela glória de Deus. Posiciona os teus anjos guardiões ao redor desta família agora, não como figura de linguagem,
como realidade espiritual, que eles façam sentinela permanente, que nenhuma flecha do inimigo, nenhuma maldição enviada, nenhuma influência contrária atravesse o perímetro de proteção que está sendo estabelecido agora. E sobre cada membro desta família que está longe, geograficamente, espiritualmente, emocionalmente, que a cobertura desta oração os alcance onde eles estiverem. Porque a intercessão não tem limite geográfico. Onde o Espírito Santo age, a distância não é obstáculo. Todo o mal invisível que perseguia esta família encontrou hoje um limite que não pode cruzar. A cruz de São Bento está sobre nós. O sangue de Jesus nos cobre e o Espírito Santo habita neste lar. Em nome de Jesus, amém. Senhor Jesus Cristo, encerramos esta oração com gratidão. Gratidão porque Tu ouviste. Gratidão porque São Bento intercedeu com fidelidade. Gratidão porque o Espírito Santo agiu em cada coração que se abriu agora. Que esta oração seja um ponto de inflexão. Que quem orou hoje possa olhar para este momento como o dia em que o mal que perseguia encontrou uma barreira e recuou. Que as mudanças que vierem, no corpo, nos relacionamentos, nas finanças, nos projetos, na paz do coração, sejam reconhecidas como fruto da fidelidade de Deus. São Bento permanece, não como memória de uma oração feita uma vez, mas como guardião permanente desta família. Que a Tua cruz continue erguida sobre esta casa todos os dias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esta oração foi uma batalha espiritual real. E batalhas exigem ação. Então te peço 4 coisas agora. Curte este vídeo. Cada curtida é um sinal para o YouTube de que este conteúdo precisa continuar sendo distribuído para quem está sob ataque agora. Comenta aqui embaixo. Escreve: São Bento, destrói todo o mal sobre minha família. Ou conta o que esta oração moveu em você. Seus comentários formam uma corrente de fé que fortalece a todos que passam por aqui. Compartilha com alguém que está passando por um momento de perseguição invisível. Um amigo, um familiar. Você pode ser o canal pelo qual esta oração chega a quem precisa dela urgentemente. Inscreva-se no canal e ativa o sininho para receber as próximas orações, batalhas espirituais e momentos de encontro com Deus que publicarmos aqui. Antes de você fechar este vídeo, preciso que você leve uma coisa consigo. O fato de você ter chegado até aqui, até o final desta oração, diz algo sobre quem você é. Pessoas que desistiram não ficam até o final de uma batalha espiritual. Você ficou. Isso tem peso. Isso diz que, por mais cansada que sua fé esteja, ela ainda está de pé. E fé de pé. Mesmo que seja pequena, mesmo que esteja machucada, mesmo que já tenha passado por decepções, é suficiente para Deus agir. Não vou te dizer que agora tudo vai ser fácil. Não vou pintar um quadro irreal. O que posso te dizer, com base não em sentimento, mas em verdade, é que você não está sozinho nessa batalha. O céu viu esta oração. São Bento intercedeu. E Deus, que é fiel por natureza, não deixa a oração sincera sem resposta. Continue orando, continue crendo, especialmente nos dias em que acreditar custa mais. Continue escolhendo a fé, mesmo quando o visível contradiz o que você espera. Porque o invisível, o mesmo reino invisível onde o mal operava, é também onde Deus age. E o Deus que age no invisível é infinitamente maior do que qualquer força que tentou te destruir. Que São Bento guarde você, guarde sua família, guarde cada passo do seu caminho a partir de hoje. O mal que te perseguia encontrou hoje um limite. E esse limite tem nome: Jesus Cristo. Até a próxima batalha. Com fé inabalável, de coração para coração. Amém.